Bom demais, gente. Bom absurdo. Não sei vocês, que hora vocês estão fazendo à noite, mas eu sou bem pantaneira, viu? Eu fiquei pensando aqui como que eu ia falar, mas eu não sei, eu não me lembro mais como é estar nessa cadeira, nesse lugar de vocês, com tantas expectativas, tendo que dar conta de prova, trabalho em equipe, estágio, empresa júnior e tanta coisa para decidir, né? Essa fase de vocês, gente, é meio sofrida, viu? Não vou mentir, não. Quando eu lembro disso, eu tenho que ter muita autocompaixão e autoempatia para me lembrar como foi que eu dei conta de tomar decisões tão importantes nessa idade de vocês. E hoje eu vim compartilhar um pouco sobre essas Power Skills. Vocês sabem que o povo adora dar nome chique, nome inglês para tudo, e a gente nunca consegue acompanhar, né? Então, o hard skill é assim, habilidades técnicas que você vai estudar, e a soft skills é aquela habilidade relacional. Mas aí, as pessoas pararam para pensar bem e disseram assim, soft skills? Empatia, escutativa, inteligência emocional, relacionamento interpessoal, não tem nada de soft, não tem nada de leve. E aí, o que era chamado de soft skills, que parece um travesseiro, quer dizer, aquela coisa que você deita e dorme, e não tem nada a ver com o mundo corporativo que vocês estão estudando aqui, é muito hard, é pesado, substituíram pela palavra Power Skills. O que eu acho que é isso? Tá? Eu acho que Power Skills é um outro nome para habilidades humanas, super habilidades humanas. São super mesmo, gente. Porque essas habilidades que a gente vai falar hoje, a princípio, algumas pessoas podem olhar, vocês que estão aqui devem ver coisas no TikTok, no Instagram, e pensar assim, eu já ouvi falar disso, eu estou cansada disso, tipo, #preguiça. Mas eu vou contar para vocês, de um jeito, a importância da gestão das emoções, da empatia, da escutativa, do estresse, de um outro ponto de vista que não vai ser o mesmo que vocês estão vendo por aí, prometo. Bom, a gente vai falar de duas Power Skills. As inteligências intrapessoal, eu comigo mesma, e a interpessoal, eu com o outro. Então, essas são duas grandes Power Skills, gente, que vocês precisam para sobreviver aqui e no mundo lá fora. Tipo, não é opção a gente não desenvolver. E tem uma coisa muito interessante. Para você ter essa inteligência com as pessoas, seu namorado, sua namorada, seu namorade, não importa, seu chefe, seu colega, seu professor, sua professora, tem que ter essa inteligência intrapessoal, gente. Porque, senão, a gente acaba tratando os outros tão mal quanto a gente se trata. E a gente vai falar sobre isso. Bom, eu imagino que algumas pessoas que estão aqui me ouvindo, aqui e online, sofrem muita pressão, seja para o trabalho, para a nota, para o TCC, para quem ainda tem TCC. Gente, eu fiquei sabendo que tem curso que não tem mais TCC. Vocês não sabem a inveja que eu sinto e a raiva que eu sinto disso, porque eu sou de uma geração onde não tinha essa opção. Gente, eu já escrevi 4 TCC sozinha. Vocês têm noção que metade dos meus cabelos brancos vem daí? Eu tenho 37 anos, e se você me perguntar, daqui a pouco eu falo meu nome, Diana, tá, gente? Se você me perguntar com 37 anos, depois de 4 TCCs, se ficou mais fácil, a notícia que eu tenho para dar é que não ficou, gente. Continua desafiador. Então, não importa a sua idade, o curso que você está, o que você quer do seu futuro. Gente, a gente vai precisar desenvolver essas inteligências. E hoje, vocês estão sofrendo pressão de algum lado, seja da família, dos colegas, do professor, do trabalho. É provável que vocês estejam refletindo muito sobre o tal do propósito de vida. Será que eu termino esse curso? Será que eu sigo? Eu vou viver o meu sonho? Eu garanto o meu trabalho? Eu passo num concurso? Eu entro numa empresa? Eu vou para uma startup? Né? Outra pressão que deve existir é a expectativa da família, né, gente? Os nossos pais têm uma expectativa de que a gente siga uma carreira estável, garantida, se possível, seguindo os passos deles. Ou, então, o inversamente oposto, que seja totalmente diferente do que eles fizeram para a gente dar certo. E o dar certo, geralmente, tem a ver com dinheiro. Né? E onde é que fica o propósito? E todos vocês devem se questionar muito sobre isso nessa etapa da vida. Né? Bom, solidão. Né? É solitário esse processo. Ter que dar conta de faculdade, de estágio, tomar decisões que parece que você não vai ter que mudar, você vai
Tomei a decisão desse curso, eu tenho que ir até o fim. Escolhi uma carreira, eu tenho que ir até o fim. Olha quanta pressão vocês sofrem, gente, para essas escolhas. Ser grato à família e devolver à família tudo o que fizeram por você. Tem uma pressão que fica lá no fundo da consciência, que a gente, às vezes, não percebe, que é: eu tenho que ir bem na faculdade, no estágio, eu tenho o quê, tenho o quê, tenho o quê. Por quê? Poxa, minha mãe e meu pai sacrificou tanto para eu estar aqui. Ou eu fiz um financiamento estudantil e tenho que ter dinheiro para pagar depois. São muitos pensamentos que a gente tem nessa fase da vida que levam a gente para um espaço de autocobrança severo, às vezes. E, por fim, talvez um outro questionamento, que é o quanto eu estou feliz nesse curso, o quanto eu quero até o fim, o quanto eu estou preparado, será que eu tranco, será que eu não tranco? O que eu tenho para dizer para vocês, do meu local de fala, enquanto estudante, é que, quando eu fazia faculdade, eu tranquei 3 vezes, gente, porque eu não tinha dinheiro para pagar. 3. Então, aí eu fui ser operadora de telemarketing para juntar dinheiro, para pagar a faculdade, aí tranquei, voltei, tranquei. E não era preguiça, não era má vontade, eu sempre amei estudar. Era condição mesmo. Teve época que eu pagava 6 ônibus por dia para conseguir trabalhar e estudar. 6 ônibus por dia. E, no final, naquela época, eu achava que eu não ia dar conta. Chegava em casa às 11 da noite, vocês estudam de manhã, né? Mas, com certeza, vocês têm outras atividades na vida. E eu achava que eu não ia dar conta de fazer 5 cadeiras, nem sei se chama assim hoje em dia, né, junto com o trabalho. E depois que você sai do furacão, que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que a gente dá conta. Mas que a gente não pode subestimar o quanto é difícil, tentando ser mais forte do que a gente é de verdade, e nem superestimar a dor, se identificando com tantas cobranças que a sociedade faz com a gente, a nossa família faz com a gente e a gente também. Então, é difícil achar esse equilíbrio, né? Por isso que falar de gestão das emoções é importante, e hoje a gente vai falar disso. A gente vai falar de uma soft skill, de uma power skill, que, gente, está faltando tanto, que é a escutativa e a empatia, e também do stress. E o que é resiliência? Então, a gente vai passear por essas power skills que vocês vão levar para o mundo para inovar. Falando sobre o nome do programa, DF Inovador, e sobre inovação, que foi dito aqui, sabe o que é engraçado? É muito engraçado isso, né? Que a gente está falando de inovação, de uma coisa que é essencialmente humana. Conexão, olhar no olho, estar presente, ser empático. Mas isso está tão raro e tão escasso no mundo que a gente vive, que é inovador você escutar uma pessoa até o fim sem interromper. É inovador você se vulnerabilizar. Gente, é muito inovador você dizer que não sei, eu fracassei. E está tudo bem. Cara, isso é inovador. A maior tecnologia que existe no mundo, gente, é o amor, é a empatia, o sentimento. Essa é a tecnologia. Então, a gente vai falar sobre isso. E eu queria começar com um mantra aqui, que é o seguinte: superpoderes, as power skills, não são talentos, são atitudes. Simples assim. A gente não nasce pronto. Hashtag nasce pronto. Muito ruim. Parabéns, muito ruim. Não existe isso, tá, gente? Ninguém nasce pronto. A gente definitivamente não nasce com o dom, o talento para uma determinada profissão. A gente tem que ralar. E hoje eu vou usar com vocês uma analogia com os esportes de alta performance. Então, imagina, muitas vezes a gente olha para uma competição, uma Olimpíada, a Copa do Mundo que está chegando, um grande competidor, e acha que a pessoa nasceu com aquele talento. Só que a gente não vê que aquela pessoa passou os últimos 4, 5 anos treinando muito, suando muito e se lesionando para poder performar. Então, não existe essa de dom ou talento, gente. A gente realmente tem que ralar e ter atitude para desenvolver essas habilidades que vocês precisam hoje e vão continuar precisando para o resto da vida, né? Bom, existe a expectativa. Gambito da rainha aqui, para quem assistiu. Expectativa da gente é isso aqui, né? Ó. O que você quer ser? Cara, eu quero ser uma pessoa racional, pragmática, assertiva.
Eu sei me comunicar, eu sei o meu próximo passo, eu sei qual é o estágio que eu vou fazer, a empresa que eu vou trabalhar, em quanto tempo eu vou ter X de salário. Essa é a expectativa, como se a vida fosse um jogo de xadrez. A realidade é bem diferente. A nossa vida, gente, está menos para um xadrez e mais para um ping-pong, com um macaco. A gente está jogando de um lado para o outro. A gente fala uma coisa, o outro não escuta. O outro fala uma coisa, eu não escuto. A gente entra em conflito. As nossas emoções são como essa bolinha. Para um lado para o outro. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que está com depressão, tem dia que está... É isso. A vida é isso. A vida é mais um ping-pong do que esse lugar sereno, equilibrado, centrado. Não, gente, a vida não é assim, né? Esse macaco é top. Inclusive, esse macaco é uma referência para o que o budismo fala sobre a nossa mente. Que dentro da nossa mente tem um macaco doido. E esse macaco ele fica pulando de galho em galho. A cada nanosegundo você vai dar alegria à depressão assim, ó, pá! Acordei de manhã maravilhosa, terminei o dia no moletom debaixo da cama com, né, uma colher de brigadeiro. Isso são as emoções. E eu queria agora que vocês escaneassem esse QR Code para a gente fazer um check bem rápido de como está o nosso mood hoje. Qual o nosso mood hoje numa escala de emoções de atletas, tá? Podem escanear aí, que assim que vocês escanearem, eu vou acessar o Mente e projetar para vocês, tá? Então, vamos lá. Beleza? Podem dar um like aí para eu ver quantas pessoas entraram. 13, 17, 20. Tem muita gente aí. É bem simples. Vocês vão só pegar essa bolinha azul que vai aparecer daqui a pouco, colocar em cima da emoção, clicar, e a gente vai entender o nosso mood de emoção nesse dia de hoje, tá? Vamos lá. Quem está online também, tem esse QR Code aí. Gente, outra coisa, vocês vão usar o celular a apresentação inteira. Então, quando terminar aqui, não fechem essa página. Fiquem com essa página aberta no celular, tá bom? Fechou? Então, simbora. Atualiza a página e escolha o seu mood. Qual o seu mood hoje, nesse exato momento? Você está tipo o Neymar, chorando depois de uma lesão? Está com medo, igual o Anderson? Ou está a Daiane dos Santos bem plena, acabou de fazer uma pirueta? Ou você está igual o jogador de tênis que quebrou a raquete de tanta raiva do mundo, do professor, da prova, do trabalho, do estágio? Ou você está igual o Ronaldinho, se lesionou agora batido, lesionado, caído no chão? Ou você está tipo esse gamer aqui, concentrado, conectado, pronto para ganhar a Copa? E aí? Qual é o nosso mood? Vamos sentir como é que está a vibes aqui hoje. O pessoal da filmagem está amando que eu não paro um segundo, né, gente? Gente, vamos lá. Então, a gente tem aqui, chorando, by Neymar, né, gente? Também estamos com medo de entrar na luta, né? Não, mas tem aqui uma galera que está plena, ó. 26 pessoas estão plenas. Tem muita gente que está jogando bem, tem gente que se lesionou e tem gente que está com raiva também. Mas ganhou o Neymar, né, gente? E a Daiane. Ou seja, tem gente que está bem de saúde mental e tem gente que está lascado, né? Está meio a meio aqui, né? Bom, muito bom isso. Galera, seguinte. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Vocês já ouviram falar sobre isso em algum momento da vida de vocês, então eu não vou ser redundante. Vamos fazer um pequeno teste coletivo, todo mundo, para a gente saber o que a gente entende sobre inteligência emocional. Para vocês, qual desses três, ou quais desses três, são pilares de inteligência emocional? 1, controle das emoções, gestão das emoções, ou identificação das emoções? Pode ser 1, 2 ou 3 que estão corretos ou errados. Votem o que vocês acham que é um dos pilares da inteligência emocional. E aí? Beleza. Vamos lá. Qual que é a resposta certa disso?
Uma resposta está certa e duas estão erradas. O que isso quer dizer? Vamos lá. Por que controle das emoções não é um pilar de inteligência emocional? Quem consegue dar um grito aí e falar? Como é seu nome? Seu telefone? Gustavo? Gustavo. Pronto, o Gustavo já deu a pauta, eu não preciso mais falar nada. Gente, a gente não controla as emoções. Hashtag humildade. Quem somos nós para controlar emoções, não é mesmo, gente? Emoção é um impulso neural. A gente não tem controle de emoção. Simples assim. E por que identificar as emoções não é um pilar? Porque eu me dar conta do que eu sinto, raiva, nojo, alegria, tristeza, como se diz no Nordeste, abuso. É um sentimento que tem lá no Nordeste, a gente tem abuso da pessoa. Não muda muita coisa na nossa vida, né? É importante, tem gente que nem sabe o que sente, não sabe nem dar nome, só esbraveja. Mas só identificar a emoção não é o suficiente. Para a gente ter gestão das emoções e inteligência emocional, a gente tem que dar nome para o que a gente sente e fazer alguma coisa com essa emoção. Fazer o quê, Diana? Vai depender. Às vezes é dar um murro no travesseiro, chorar, às vezes é comer um chocolate, mas, na melhor das hipóteses, é a gente conseguir expressar o que a gente sente para a pessoa, para a situação que causou aquela emoção. Vamos para a próxima? Tem mais um pilar aqui. Votem aí. Qual desses 3 pilares, ou quais, fazem parte da inteligência emocional? Alta performance, autocontrole ou autoconhecimento? Não, essa está tão fácil que misericórdia, né? Essa está muito fácil. Esse é um outro pilar da inteligência emocional. E aí? Qual que será a resposta certa, gente? Podemos? Então, simbora. Bom, a resposta certa é autoconhecimento, a maioria acertou. E vocês colocaram alta performance. Por que alta performance não é um pilar de inteligência emocional? Quem sabe responder? Alguém sabe? Alta performance, gente. Oi. Como é teu nome? Obrigada, Simone. A Simone acertou, porque a alta performance ela é uma consequência positiva desde que eu tenha autoconhecimento e inteligência das emoções. Quase todo mundo quer ter alta performance. E eu vou dizer para vocês que eu não tenho mais essa sangria desatada de ter alta performance, porque eu já tive burnout no início da minha vida, numa idade próxima de algumas pessoas que estão aqui lá pelos 25 anos, porque eu era bem workaholic. Então, a alta performance ela vai depender muito da história de cada um, do momento de vida de cada um, das ambições de cada um, mas a alta performance pode ser alcançada por meio da inteligência emocional e do autoconhecimento. Vamos para o próximo, gente. Último pilar da inteligência emocional de hoje. Qual desses vocês acreditam que são um pilar da inteligência emocional? Sociabilidade, empatia ou sensibilidade? Opa, voltando. Aê, vamos lá. Por que a empatia é um pilar da inteligência emocional e não a sociabilidade e a sensibilidade? Porque, primeiro, você precisa desenvolver essa power skills de aceitar o outro, a experiência do outro, a dor do outro, a fala do outro, para que, assim, você consiga ser sociável e para que, assim, você desenvolva sensibilidade social.
Deixa eu fazer um parêntese aqui rapidão, que nem tem a ver com esse assunto. A Google tem um projeto que durou mais de uma década, que se chama Projeto Aristóteles. A Google foi mapear para criar um algoritmo para desenvolver equipes de alta performance de muito sucesso. Então, imagina, a Google passou 10 anos gastando milhões, psicólogos, sociólogos, filósofos, para descobrir o que uma equipe tem que ter para ter alta performance. E vocês não vão acreditar que um dos dois principais pilares que a Google mapeou como sucesso se chama sensibilidade social, que é um outro nome para falar de empatia. Então, sabe aquela hashtag não sou obrigada a ter empatia? Aquele meme? Eu não sou obrigada a ter empatia? Então, obrigado, ninguém é nada, não é mesmo? Né? A gente não é obrigada a ter empatia. Mas, se a gente quiser prosperar na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, a gente pode escolher desenvolver. Obrigado, você não é. Mas as escolhas trazem consequências. E desenvolver empatia, gente, é uma arma poderosíssima para lidar com chefes difíceis, para não dizer outra coisa, não é mesmo? Colegas de trabalhos complexos. Tudo isso ajuda muito na vida da gente, no dia a dia, desenvolver empatia. Bom, e aí, deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Bom, esse cara aqui, ele é o David Goleman, ele é o pai da inteligência emocional, né? E acredito que alguns de vocês se identifiquem com o fato de que a gente está lutando para fazer aquela academia às 6h30 da manhã e não consegue, ou às 5h30 da manhã, no caso de vocês, no final do dia, e não dá. A gente paga aquele plano anual, e aí a gente vai 2 semanas e desiste, a gente não tem ânimo, né? É um sedentarismo que vai corroendo a nossa juventude, e, de repente, a vida exige que você seja um triatleta. Você tem preguiça de fazer uma caminhada. De repente, vem a academia, ou a escola, a faculdade, o trabalho, e diz, calma, não me importa se você é sedentário, você vai ter que nadar, você vai ter que correr, e você vai ter que pedalar, porque a vida é essa. Então, vem uma série de obrigações que exigem que vocês tenham altíssima performance em 3 coisas diferentes. Então, a inteligência emocional tem esses pilares de autoconhecimento, gestão das emoções e empatia. E a verdade é que, às vezes, a gente está mesmo numa Olimpíada para poder encontrar o nosso propósito, performar bem na faculdade, ir bem no estágio, conseguir ser efetivado depois do estágio, né? Mas as nossas emoções podem não ser nossas amigas o tempo todo. Esse cara aqui, ele é o tenista, que já foi número 1 do mundo há muito tempo, ele quebrou a raquete no meio de uma grande competição quando ele perdeu. E ele serve como uma grande inspiração para a gente perceber que a gestão das emoções não tem a ver com idade cronológica, não tem a ver com expertise naquilo que você faz. Esse cara, ele era campeão, ele estava numa zona de conforto, o cara tem maturidade, conhece o jogo, e, ainda assim, a emoção possuiu ele ao ponto dele quebrar a raquete e virar notícia no mundo, né? Por quê, gente? Porque emoções são impulsos neurais, não são uma construção mental. Do mesmo jeito que a gente boceja, tem sono, a gente se espreguiça, a gente fica arrepiado, que é uma coisa que vem, é instintiva, está no corpo, a emoção também. A palavra emoção, se vocês olharem uma das etimologias, ela é ex motion, ou seja, para fora, movimento para fora. A emoção e tudo que a gente sente o dia todo convida a gente a fazer alguma coisa. Ficar calado e tentar sufocar a emoção é definitivamente a pior estratégia para lidar com as emoções. E, por fim, a gente precisa ter humildade também para reconhecer que aquelas pessoas que dizem eu sou muito racional, eu sou muito pragmático, eu não me deixo levar pelas emoções, não é uma escolha. A gente não escolhe isso. Estar vivo é isso, a gente é emocionado. Somos todos emocionados. Podia ter essa hashtag, sou emocionadinha mesmo. E está tudo bem, né? Não é um problema ser emocionada. Na realidade, essa é a nossa maior força, gente. Tem que ter coragem para ser emocionado e assumir que é emocionado, para começar, né? Bom, então, atualizem a página. É o mesmo QR Code, é o mesmo código. Eu vou agora acessar a próxima página. E quem não pegou ainda, é só entrar no site e colocar esse código.
Gente, vamos lá. Numa escala de 1 a 5, em que eu nunca penso isso e 5, eu penso sempre, quais desses pensamentos mais vocês têm no dia a dia? Seja na terapia, na hora do banho, na hora de dormir. De 1 a 5, quanto vocês pensam sobre isso? Pensam isso de vocês? E aí? Bom, para o pessoal da Católica, eu tenho uma notícia muito boa para dar depois disso aqui. As pessoas escolheram o curso certo e não vão abandonar e vão se formar. Isso é maravilhoso, porque, pelo que eu estou vendo aqui, está todo muito seguro que escolheu o curso certo, né? Bom, podia ser 2? Bom, gente, agora vem aqui comigo, né, quem já terminou, para a gente se dar conta da seriedade dessa brincadeira, desse jogo que eu estou fazendo com vocês. Essas frases que eu coloquei aqui são frases que adoecem a gente. São frases que derrubam a nossa autoestima. São frases que fazem a gente comer mais do que a gente gostaria, ter insônia. São frases que nos afastam dos nossos amigos e familiares. Todas essas frases são crenças que, de alguma forma, a gente vai nutrindo sobre a gente, como se a gente nunca fosse bom o suficiente, ou a gente não estuda o suficiente, ou o que a gente faz também não está bom o suficiente. E vocês são jovens adultos, e vocês estão numa fase, cara, de fazer escolhas que parece que, se você escolher isso agora, você não pode mudar, porque vai ser um fracasso. E não é uma verdade. Eu sei que é difícil, é fácil para quem já passou disso falar e para quem está no olho do furacão sentir isso, mas o que eu quero trazer com essas frases do não tenho foco, deixa os projetos pela metade, como assim você não tem foco? Você está aqui, você está estudando, você está dando tudo o que você tem, e o que você não está dando a mais tem que ter um motivo nobre, não é simplesmente por desleixo, tem foco. Se eu continuar assim, não terei um bom futuro. Olha esse pessimismo que a gente tem, né? Não estou dando o meu melhor, o curso é perda de tempo. Essa foi que teve a menor nota. Então, esse curso tem propósito, tem significado. Ou seja, vocês já acertaram numa coisa super difícil, que é, será que eu quero fazer isso o resto da minha vida? Vale a pena passar 4, 5 anos estudando isso? Vocês acertaram. A maioria aqui se identificou, o que é maravilhoso. Gente, vocês têm ideia do que uma pessoa chegar com 40, 50 anos de idade e descobrir que fez uma faculdade só porque os outros queriam e se arrependeu e perdeu tempo, só porque não teve coragem de mudar? Então, vocês não estão nesse meio aqui. Isso já é muita coisa, né? Eu sou incompetente, eu não vou dar conta do TCC, da prova trabalho. Deveria começar a estagiar e trabalhar. Tenho que fazer mais. Estou estudando errado ou pouco. Preciso me esforçar para retribuir a família. O que essas frases trazem para a gente? São crenças que, se a gente não cuidar disso, se a gente não olhar para a gente e cuidar desses pensamentos que a gente tem, isso vai virando uma bola de neve, gente, uma bola de neve, que, quando vocês verem, vocês nem sabem mais quem vocês são. Vocês estão fazendo uma coisa que vocês não gostam para ganhar um dinheiro que não vale a pena, tentando agradar quem não vale a pena, sem seguir o que vocês realmente vieram fazer nesse mundo. E pode ser inovar e trabalhar no startup, pode ser passar num concurso, pode ser trabalhar numa ONG, pode ser abrir a sua empresa. Está tudo bem, né? Essa escolha realmente é de vocês. E o preço, quem vai pagar pela escolha também são vocês. Então, a gente precisa ter uma maturidade que, na idade cronológica, a gente não tem ainda. Por isso que é um triatlon, por isso que é desafiador estar nesse lugar, né? Bom, e aí... Ainda não, gente. Vamos ter um quiz, mas não é agora. Sabe o que acontece quando a gente tem esses pensamentos e não faz nada? A gente só vai deixando a vida levar? A gente entra numa luta, no MMA. Só que vocês entram numa luta contra vocês mesmos, quando a gente vai para esse nível de autocobrança, né? Ou quando a gente não olha para as emoções.
Imagina você se preparar para uma luta que você está lutando contra você, seu trabalho, seu estágio, seu chefe, seu professor. A gente vai perder, né? A gente não precisa lutar contra a gente tem que aceitar quem a gente é. E aí, tem um negócio que se chama monoteísmo, mas eu trouxe chamado de fixação da consciência, que é quando a gente tem uma crença que a gente tem que realizar tudo a todo custo. É a eterna busca desse lugar irreal. Aí a gente nega o fracasso, o erro e, às vezes, até a tristeza e o luto. Vocês estão vendo esse cara aqui fazendo força, levantando essa barra? Gente... eu sou muito cringe, né? Quem aqui conhece o Raça Negra? Quem vai conhecer o Raça Negra? Ah, o Raça Negra atravessa gerações, não é mesmo? Então, essa barra, né, que vocês estão levantando, essa barra que é gostar de você, tá pesada levantar essa barra aí, né, gente? Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses pensamentos que a gente votou, que vocês viram agora, eles são uma barra pesada que vocês estão levantando. E, igualzinho a esse esporte, vocês sabem que esse esporte é aquele que a pessoa levanta a barra, e aí depois ela solta e a barra cai porque ele não consegue sustentar assim 10 segundos, né? Por quê? Porque não dá para sustentar. É pesado demais. É pesado demais vocês criarem tantas expectativas sobre vocês mesmos, tendo que dar conta de tudo, e às vezes sozinho. Essa barra e essa competição, ela não foi feita para levantar e segurar, e seguir a vida segurando a barra. Não foi, cara. Esses pensamentos, eles são essa barra pesada. A gente tem que dar conta do que a gente sente, do que a gente fala, de como a gente se comunica, para a gente chegar no fim dessa competição vencendo. Do seu jeito. Vencendo do seu jeito, não do jeito que os outros acham que você tem que vencer. O que a gente tem que querer? Cara, isso aqui, ó, essa dança com fita. A gente quer, ao invés de ficar num pensamento fixado do que eu tinha que fazer, do que eu não fiz, do que eu preciso, não é bom o suficiente, levar para a nossa consciência, ou seja, para o nível consciente do nosso pensamento, entendimento das nossas necessidades e escolhas. E eu vou explicar para vocês no detalhe o que é isso. Então, a gente tem que tirar da nossa fixação da consciência um pensamento de autocobrança, que fica só ele, 24 horas aqui, e levar para a nossa consciência vários pensamentos diferentes, como, por exemplo, eu dei o meu melhor, amanhã eu faço diferente, eu vou reorganizar a minha agenda, eu vou redefinir minhas prioridades, eu vou escolher outras coisas. Hoje, pode não ter sido tão bom, mas eu tenho uma escolha de fazer diferente e eu me perdoo. Se até ontem eu não fiz a melhor escolha, eu me perdoo. Coisa mais difícil que tem é a gente se perdoar, né? Por a gente não atender às expectativas dos outros. E aí, eu vou trazer aqui para vocês, como é que eu posso dizer? Um detalhamento de como que vocês podem fazer no dia a dia essa depuração desses pensamentos que ficam batendo, né? Por exemplo, eu sou incompetente, eu não vou dar conta do TCC, da prova, do trabalho. Qual é o fato? O fato é que você é incompetente ou que você deveria fazer mais? Não, isso não é um fato, isso é um julgamento. O fato é que a pessoa tem estudado 1 hora por dia, ou ela leu uma única vez determinado livro ou manual, e está com várias dúvidas. Esse é o fato. Não é que você dá conta ou você não dá conta. Não é que você é competente ou não é. É um fato. Vamos separar autojulgamento de um fato. Aí, tem alguns sentimentos que você vai identificar e dar nome. Por exemplo, eu me sinto ansiosa ou ansioso diante desse desafio. Eu me sinto culpada por não ter feito tudo o que eu acho que eu deveria ter feito. Eu estou frustrada comigo, com o trabalho, com a faculdade. E eu estou com medo de não dar conta e não fazer tudo o que eu queria. Para que serve isso? Para que serve vocês terem essas palavras de sentimentos? Porque quando a gente não sabe o que a gente sente, a gente não sabe o que a gente vai fazer com isso. E quando a gente sabe o que a gente sente, a gente pode fazer alguma coisa. Tratar, comunicar, compartilhar. E aí, quando eu descubro os meus sentimentos, eu vou entender por que eu me sinto assim. Olha que maravilhoso. Por que eu me sinto assim? Porque eu não atendi às minhas necessidades de ritmo. Eu disse que eu ia estudar, eu ia trabalhar tantas horas por dia e não consegui. Porque eu não estou tendo o conhecimento que eu acho que eu tinha que ter aqui, agora. Ou porque eu não tenho clareza do meu futuro, do que esperam de mim, do que vai acontecer. Ou porque eu não tenho previsibilidade. Vocês estão numa fase, realmente, que a previsibilidade é muito baixa, né? O mundo é feito de opções, né, para vocês.
Gente, é por isso que a gente tem essas emoções. E está errado sentir isso? Está errado sentir isso aqui? Está errado ter medo? Está errado ter culpa? Está errado estar frustrado? Não, né? Ué, são as necessidades de vocês que não estão sendo atendidas. E aí, tem uma outra parte que eu quero mostrar para vocês, que uma vez que você entendeu os sentimentos, entendeu as necessidades, você vai entender as escolhas que você fez. As escolhas que você fez para estar se sentindo assim. Por exemplo, nesse caso, essa pessoa escolheu ou trabalhar, ou priorizar os amigos, ou assistir séries, porque não é mesmo? Dormir, ficar nas redes sociais, ou simplesmente não tem nem energia para fazer nada. Essa pessoa fez essas escolhas. Por isso que ela se sente assim. E, às vezes, são escolhas inconscientes, né? A gente, às vezes, nem percebe que a gente está fazendo uma escolha, se sente mal, nem sabe por que está assim. Mas, quando você sai do julgamento e separa sentimento, fato, necessidades não atendidas, você vai começar a se dar conta de que não é tão ruim quanto parece. E aí você vai desenvolver a tal da resiliência. E quais são as necessidades atendidas que essa pessoa fez quando ela fez essa escolha aqui? Ela atendeu à necessidade de diversão, amizade, descanso, progresso. Então, tiveram outras necessidades atendidas. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Número 1, a gente tem que dar nome para o que a gente sente. Número 2, ao dar nome e reconhecer isso, eu vou entender que necessidades não foram atendidas para que eu me sinta assim. E número 3, tudo bem que eu estou me sentindo assim, não atendi essas necessidades, mas eu fiz escolhas que atenderam outras necessidades. E quando você chega nesse lugar que se dá conta de que o sentimento também é uma consequência das suas escolhas, você se empodera. Não no sentido clichê da palavra empoderamento. Eu estou falando desse poder pessoal, dessa power skills, de entender que você pode mudar as escolhas. Muitas vezes, algumas não, gente. Mas a maioria das vezes, sim. Bom, e aí, para falar de empatia e escutativa, eu queria começar dizendo para vocês que a gente vai conseguir oferecer escuta e empatia para as pessoas uma vez que eu me escuto e eu sou autoempático. Isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas que são doadoras compulsivas, pessoas generosas, que se sacrificam e colocam os outros em primeiro lugar, e acham que ser autoempático, autocompassivo é um problema, e não é. E o que eu tenho para compartilhar com vocês sobre isso é, se você quer escutar melhor as pessoas, se você quer ser mais empático, você tem que começar por você. Escutando o que você quer e o que você sente, oferecendo autoempatia para você, porque quando você desenvolver essa habilidade de se ouvir e sentir, você vai conseguir oferecer isso para todo mundo. E aí a sua gestão de conflitos vai melhorar muito, porque você vai ter empatia pelas pessoas diferentes de você. Porque quando alguém vier discutir sobre política, sobre homofobia, sobre racismo, sobre discriminação de gênero, sobre todos os assuntos que pegam no fígado da gente, você não vai para cima querer engolir a pessoa, você vai conseguir escutar, você vai conseguir ser empático. Então, esse ponto é muito importante para que a gente entenda como eu ofereço isso para o outro. E aí, gente, vocês estão vendo essa cena aqui? Isso aqui é um juiz numa partida de futebol, e os jogadores estão tentando convencer o juiz daquele lance. Se tem uma cena maravilhosa do que não é escuta, é essa. O juiz não quer ouvir, ele já tomou a decisão do lance, os jogadores vão para cima dele, gritando, berrando, às vezes agressivos, e o juiz não escuta, não escuta, não escuta. Sabia que tem muitas vezes na nossa vida que a gente faz isso? A gente tenta fazer uma pessoa escutar a gente, mas a gente é o jogador e ele é o juiz, ele nem quer saber de nada, e você lá, tentando falar. E, às vezes, isso acontece com a gente também. Às vezes, a pessoa quer conversar com a gente não consegue ouvir. Porque a gente já tomou a nossa decisão, já deu o cartão vermelho, não quero mais saber. A gente vive o tempo todo essa relação no nosso dia a dia. E aí, podem atualizar aí a página de vocês. A gente vai ter um quiz agora, então vocês podem colocar o apelido de vocês, o nome, o que vocês preferirem, para a gente falar um pouco sobre escuta.
Vamos lá. Gente, esse é um quiz que tem tempo para a resposta correta, tá? Quais sentimentos impedem que possamos escutar o outro ou sermos escutados? Cinco segundos. E aí? Ai, maravilhoso, né? Tá tudo certo. Estamos sabendo de tudo aqui. Todos esses sentimentos a gente tem, mas como eu vou trazer a ideia da curva das emoções, eu fiz essa pegadinha porque eu também me conecto muito com isso, né? Cara, eu fico irritada, impaciente, eu não tenho tolerância para ouvir, né? Bom, beleza. Mas, no fundo, o que importa a gente começar a entender? Num processo de escuta, quando tem duas pessoas dialogando, existe uma curva. Imagina um meio círculo, uma curva. Na ponta dessa curva, existem sentimentos que são esses: negação, raiva e medo, que impedem que eu consiga escutar o outro, e impedem que eu possa escutar o outro. Quando vai chegando no final e vai subindo a curva, vão mudando os pensamentos e sentimentos, que é aí quando as pessoas começam a se ouvir de verdade. Mas vamos lá, vamos ver quem se saiu bem nessa primeira rodada? Eu queria dar umas mentorias de presente, mas se não dá o nome, não vai ter como eu saber quem foi, não é mesmo, gente? E aí? Quem será que foi? ET não colocou o nome, não é mesmo? Mas Jeane está aqui ou está online? Jeane está aqui ou está online? Deve estar online, né? Beleza. Frida, gente, cadê a Frida? A Frida está aqui? Aê, Frida. Boa, parabéns. O Bill está aqui também? Cadê Bill? Cadê Bill? Vocês estão prontos para a segunda? Bora. Segunda questão. Quais pensamentos e atitudes estão presentes quando eu escuto e sou escutado? E aí, gente? Ó, católica já pode me contratar para fazer um curso de escuta, tá? Porque estamos precisando ouvir mais aqui. Gente, então simbora. Quais os pensamentos vocês acham que estavam presentes? Eu vou ler, tá? Reflexão, entendimento e ação. Foi isso aqui que vocês votaram mais, né? E o segundo mais votado é a reflexão, consciência e atitude. Na realidade, os pensamentos e atitudes, quando a gente começa mesmo a ouvir uma pessoa de verdade, são esses aqui, ó. Perguntas, projeção e ação. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Ah, não, peraí, gente, vamos ver o ranking, não é assim, não. Nossa, o ranking mudou totalmente agora, que só 3 pessoas acertaram. E aí? Olha, peraí, eu estou achando que você não está atualizando, não. Ficou igualzinho? Então tá. Gente, essa é a curva das emoções, tá? Então vamos lá. Igual um jogo de futebol que a gente está tentando falar com o juiz, ele não escuta, a gente fala e não escuta. A gente tem aqui essa primeira parte que, no início, não tem escuta do outro. E o que você tem que fazer? Acolher e oferecer silêncio. Não adianta falar 20 formas diferentes. A pessoa não vai ouvir.
Primeiro, ela entra na negação, porque ela está negando o seu ponto de vista, ela está negando a situação em si, então ela não vai te ouvir. Depois que ela passa da negação, ela vai sentir raiva, raiva dela, raiva de você, raiva da situação, porque ela está tendo que mudar o ponto dela para te ouvir, ceder, por exemplo. Depois ela vai ficar com medo. Medo do que vai acontecer se ela te ouvir e se ela mudar de ideia. Se mudar a visão de mundo dela a partir dessa conversa que você está tendo. E lembre-se que vocês também passam por isso. Ou seja, quando vocês estiverem debatendo com uma pessoa e vocês se derem conta de que vocês estão negando, você não concorda de jeito nenhum, que você está com raiva da pessoa do assunto, ou você está com medo, pede para a pessoa para conversar no outro momento. Não continua a conversa. Porque enquanto você estiver nessa parte da curva, você também não vai ouvir o outro, e o outro não vai te ouvir. Então, pede com todo carinho e respeito para ter essa conversa no segundo momento, para que você consiga fazer a outra metade da curva. É uma opção, né, gente? Claro que se você medita, for praticamente um Buda, você vai poder se autorregular na hora, né? Mas nem todo mundo tem essa capacidade de se autorregular no meio de um conflito. Agora, essa parte da curva, ó, a gente entra em aceitação, resignação e ação. Então, eu começo a aceitar o ponto de vista do outro e que eu posso mudar o meu. Eu vou me resignar no sentido de dar um passo para trás e entender que eu posso mudar. E eu vou agir. Eu vou fazer alguma coisa. Realmente, eu vou ouvir a pessoa e vou mudar a minha atitude. Então, o que essa pessoa faz nessa hora? Perguntas. Então, se vocês quiserem saber, Diana, como que eu sei que a pessoa está me ouvindo? Se ela se ela sair da negação e começar a fazer perguntas interessadas no que você está falando, significa que ela está aqui. A mesma coisa vocês. Se vocês não estiverem interessados no que a pessoa está falando, não fazem nenhuma pergunta, significa que vocês ainda estão no início da curva. Depois você vai projetar mentalmente como seria se você concordasse com o que a pessoa está falando. Então, aí é a hora que vocês começam a se aproximar um do outro e começam a se ouvir e ter um diálogo de fato, né? E, por fim, vem a ação. É quando você se posiciona e diz que você vai fazer alguma coisa diferente, que você se compromete com a mudança, ou que você errou, você pede desculpa, por aí vai. Essa curva das emoções foi adaptada por um colega meu, que é um papa na escutatória, o Thomas, tá? E eu trouxe para compartilhar com vocês porque eu acho ela muito didática, né? Gente, se vocês quiserem me marcar, enfim, no Instagram, o meu @ é Diana Soares, SA, tá? Fiquem à vontade. Vai ter sorteio de mentoria no final dessa palestra para vocês. Então, aguardem. E vamos falar de empatia, que, para eu ouvir, eu tenho que ter empatia, né? E o que é empatia? Gente, não me matem de vergonha. Quem que é estudante de psicologia? Levanta a mão para eu ver. Então, por favor, gente, que fique gravado. Grave isso aqui, pelo amor de Deus, para o mundo. Empatia é se colocar no lugar do outro? É ou não é? Pronto. Gente, todo mundo que está vendo e ouvindo isso, parem de dizer que empatia é se colocar no lugar do outro, porque isso não existe. Você não é um espírito que vai incorporar o corpo de outra pessoa para saber como ela se sente. Isso não existe. Tá? Então, vamos lá. Mas vamos falar dos bloqueios da empatia. Antes de eu dizer o que é empatia, vamos falar o que impede que a gente seja empático. Gente, isso vale R$1 milhão, esse conteúdo que eu estou dando para vocês aqui. Isso é para a vida. O que impede a gente de oferecer empatia para as pessoas? Vamos atualizar a página, que vocês vão fazer uma votação. Deixa eu explicar como é que é isso aqui, ó. Vai aparecer para vocês essa tela e vocês vão ter 6 opções numa lista suspensa. E você vai escolher uma da que você mais pratica, que bloqueia a empatia. Depois vai escolher a segunda que você mais pratica. Depois a terceira. À medida que vocês forem escolhendo, as opções vão sumindo, tá? Então, vou lá que eu vou abrir para vocês agora. Pronto. Da que você mais faz, da que você menos faz.
Está ganhando consolar. A gente consola as pessoas. A gente não oferece empatia. Gente, a gente consola tanto assim, é? Nossa, está empatado praticamente. Eu vou ler para vocês, tá? Porque não dá para enxergar daí. O número 1 que vocês colocaram, que vocês, de maneira geral, fazem no dia a dia é consolar. Você diz para a pessoa que a culpa não é dela. A segunda coisa é contar a sua experiência. Menina, está passando por isso? Isso é difícil, é verdade, mas você não sabe o que eu já passei. Ixi, eu passei por uma coisa muito pior do que isso, minha filha. Vem cá que eu vou te contar que você vai ver o que é sofrimento de verdade. Depois vem interrogar. A terceira coisa que a gente faz que impede a empatia é interrogar. Depois é dar conselhos, educar. Nossa, educar é péssimo, né, gente? E cortar. Isso que vocês acabaram de votar aí são 6 bloqueios contra a empatia. E a gente acaba fazendo isso no dia a dia sem perceber. A intenção é boa? A intenção é boa. Mas o inferno está cheio de boa intenção. E não quer dizer que a sua intenção sendo boa, você vai estar desenvolvendo empatia pela pessoa, não é mesmo? Então, vamos lá. Existem outros bloqueios para empatia, gente, mas eu queria trazer esses de maneira mais resumida para a gente se dar conta e sair daqui com esse olhar do que é empatia, né? Empatia não é aconselhar, não é consolar a pessoa, não é contar a sua experiência para diminuir a dor dela, não é cortar a pessoa dando uma lição de moral, motivação e superação. Empatia não é fazer uma interrogação, amiga, me conta tudo, detalhes. Você sabe que eu quero detalhes de como tudo aconteceu. E a pessoa está lá sofrendo e você futucando, pedindo detalhes, né? E não é educar, né, gente? Nossa, a pessoa está lá no sofrimento, compartilhando algo, desabafando, e você ainda quer dar uma lição dizendo que ela vai aprender? Sim, ela vai aprender daqui a 2, 3 anos, não agora. Agora ela só quer ser ouvida, né? Então, gente, o que é empatia? Empatia, uma das definições é aceitar a experiência do outro, dando espaço para o que ele sente e fala. O que é aceitar a experiência do outro? É assim, ó, eu posso não concordar com você, com suas opiniões, mas eu aceito a sua experiência diante disso, se é bom ou se é ruim. Eu aceito o que você sente diante disso. Eu não aceito a sua decisão, o seu posicionamento. Então, esse aceitar é um não tentar mudar o outro. É não tentar convencer o outro, não tentar consolar o outro. Então, a empatia, desse ponto de vista que eu trago, que é um pouco do mix que vem da CNV, um mix do Carl Rogers, é por esse lugar, tá, gente? Bom, e por fim, a gente vai falar do stress. E vamos ressignificar esse bendito aqui, tá? Vamos lá. Atualizem a página de vocês. Agora faltam as últimas 2 questões do nosso quiz. O que vocês acham sobre stress? Vamos entender aqui. Opa. Aí. Sobre o estresse, é correto afirmar que é um problema, faz mal à saúde e precisa de terapia, é um conjunto de esforços da pessoa em busca de se adaptar. Cinco segundos. 3, 2. Aí. Muito bem! Aê, galera! Mandaram ver! É sobre isso, e está tudo ótimo. Mas não é possível, depois da escuta a gente tem que acertar a empatia, não é mesmo? No estresse, aliás.
Ou seja, a gente está bem de estresse, a gente domina o estresse, a gente sabe bem o que é isso, né? Galera, vamos lá. Não é um problema. As 8 pessoas que votaram aqui online, estresse não é um problema. Estresse é estar vivo. É isso. Eu vivo, eu existo, eu estou estressada. Estresse é isso, tá, gente? Estresse faz mal à saúde? Depende. Depende do tamanho do estresse, da causa e de como a pessoa vive esse estresse. Mas, no final, o estresse é um conjunto de esforços que nós fazemos para nos adaptarmos a qualquer situação da vida. Vamos para a segunda... Aliás, segunda não, vamos para o ranking. Vamos ver se mudou alguma coisa. Gente, eu estou chocada. Olha, ET, Jeane e Frida estão ali na disputa, viu? Pois está aí. Vamos para a última questão, gente. O do quiz é a última. Outras afirmações sobre estresse. E aí? Pegadinha! Tinham 2 certas aí, gente. Primeiro, realmente o estresse, o mesmo evento causa reações diferentes em cada pessoa. E existem pessoas mais estressadas que a outra, sim, porque cada um tem seus traumas que carrega da vida e ela acaba projetando nas situações, né? E não, gente, o estresse não pode ser evitado, mas o estresse pode ser modulado, gerido, evitado. Eu não vou me estressar de jeito nenhum, é que não dá, tá bom? E aí, como é que ficou esse último ranking? E aí, gente, mudou, foi? Olha, cadê ela? Não? Ela é café com leite. Gislene, Lucas, Ludmila, Lara, Duda, Iago e Yasmin se estão aqui. Parabéns. Muito bom. Bom, gente. Então, vamos lá, porque eu acho que eu já estou atrasada, inclusive. O que é o estresse? O estresse é tipo isso que aconteceu com o Ronaldinho. Ronaldinho, fenômeno, estava jogando, teve aquela lesão no joelho, que a maioria de nós sabe o que é, e se já se deu conta. Isso aconteceu porque ele estava tendo um esforço de adaptação do organismo. Pode ser físico, pode ser psíquico. Mas o que é o estresse? Gente, estresse é estar vivo. O estresse é saudável, ele movimenta a gente, ele faz a gente para frente, ele leva a gente para fora, leva a gente para a realização. O excesso de estresse, ou como a gente lida com ele, é que é negativo. Mas, assim, próxima vez que chamarem você de estressada, não vamos ficar ofendida. Por quê? Porque você está viva e é isso, faz parte, né? O que a gente vai fazer com ele é que é importante. É muito importante a gente também se dar conta de que essas lesões, tanto físicas quanto psíquicas, podem vir do estresse, tá, gente? Não existe só essa lesão aqui do joelho, física, existe a psíquica também. E o estresse pode levar a gente para esse espaço, se a gente não tiver gestão das emoções, ou se a gente não se ouvir, né? Então, vamos trazer uns exemplos aqui de coisas que a gente tem dificuldade de treinar. Tá vendo que esses jogadores, eles têm tempo para se preparar? Eles treinam antes de uma competição, né? Quando a pandemia chegou, a gente não teve tempo para se adaptar. Então, o que aconteceu? A gente se estressou. Para quem tem que fazer um TCC, ou a gente pode pegar um trabalho final, que não tem tempo de se adaptar, ou não conseguiu se adaptar às regras, ao manual, ao que se espera, vai se estressar. Ou o fim de qualquer coisa. Todo fim é estressante. E, geralmente, quando não é a gente que acaba, ou seja, acabam com a gente. O quê? Um namoro, um trabalho, uma demissão. Então, tudo isso está na vida, está no dia a dia, a gente vive, a gente está aqui para jogo, a gente vai ter um esforço de adaptação, vai gerar um estresse. E o que a gente tem que fazer? Romantizar? De jeito nenhum, não vamos romantizar.
mas vamos naturalizar que tem dia que a gente está estressado, tem dia que a gente não está. Tem dia que a gente se adapta, tem dia que não se adapta, né? E as fases do estresse, para que a gente tenha muito cuidado, gente, e a gente tenha esse autoconhecimento profundo, o estresse ele tem uma primeira fase, que é a fase de alarme. É quando você está no ringue da vida, lutando, trabalhando, estudando, fazendo acontecendo, e você não liga para o estresse, e ele já começa a dar alguns sinais. Como, por exemplo, seu sistema nervoso autônomo já começa a disparar, e você vai ter uma liberação ali de cortisol, que vai fazer você ou ir e fazer e acontecer, porque o cortisol leva a gente para esse lugar, ou ele, em excesso, leva você para uma hiperatividade e um lugar que a gente não quer estar negativo. Depois da reação de alarme, se você brincar com o estresse, brincar com as suas emoções e ficar, né? Não estou nem aí, vou comer, vou beber, vou dormir e não vou mudar nada e vou continuar desse jeito, você está brincando, você entra nessa fase de resistência, quando o estresse leva você para uma fase preocupante. Você está brigando com o estresse, ao invés de fazer as pazes e ser parceiro dele e tratar, né? Aí você vai ter esses sintomas aqui, ó, hiperatividade, fadiga mental. Alguém aqui, alguma vez já sentiu isso aqui, gente? Hiperatividade, fadiga mental, problema de memória, concentração, uma pressão arterial alterada, uma gripe que vai e vem, né? Isso aqui, gente, é sintoma já psicossomático, né, para a galera da psicologia aí, quando o estresse está no nível muito alto. O que isso quer dizer? Que você está brincando com o estresse, você não está levando a sério, né, que você precisa dar conta das suas emoções. E, por fim, se você não cuida disso, você pode ir para a exaustão, né, sofrer um nocaute. Mas nem tudo é ruim. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que, independente da fase que você está ou de como você está lidando com o estresse, se você chegar numa fase de exaustão, algo de bom vai surgir, porque você vai ter feito um ciclo de aprendizado, de autoconhecimento, que você vai ter uma nova possibilidade de mudança. E, às vezes, a gente muda na dor, né? Às vezes é isso que acontece. Não é o melhor caminho. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que, apesar desse ciclo do estresse levar a gente para uma exaustão, nesse lugar da exaustão, tem uma lição a ser aprendida, tem um significado que você vai dar, vai ter um aprendizado, você vai sair desse lugar com outras reflexões, mais maduro, mais resiliente. Se você olhar para o estresse e dar um propósito para ele, um significado, de que adiantou você passar por tudo isso? O que você aprendeu passando por essa dificuldade? O quanto você sai maior ou diferente depois da experiência estressante. Então, a sua capacidade de associar ao estresse e ao esforço que você faz um significado e um aprendizado é o que vai fazer você desenvolver resiliência. E, por fim, a resiliência, ela está ligada ao passar por tudo isso e aprender algo. É você fazer alguma coisa com isso para mudar qualquer coisa, a sua visão de mundo, as suas relações, as suas atitudes, e atribuir um significado positivo para isso. E isso vai trazer a resiliência de maneira prática, né? Bom, gente, por fim, powers skills e esses superpoderes não são talentos, são atitudes, que pode ser pedir ajuda, fazer escolhas mais conscientes, ter autocompaixão, autoaceitação, reconhecer os seus limites, oferecer escuta e, claro, ser autoempático, né? Por fim, eu acho que a gente já super estourou o tempo, eu queria até... ok. E eu queria fazer uma troca com vocês aqui, gente. Esse é o penúltimo QR Code, esse é diferente. Eu quero fazer uma troca. Eu sempre peço nas minhas palestras que as pessoas façam a minha avaliação no Google e deem um feedback para mim lá, sincero, do que achou dessa experiência, e, em troca, eu sorteio mentorias de carreira e mentorias profissionais. Então, sintam-se à vontade para me avaliar, e eu vou compartilhar as pessoas nos meus stories do Instagram amanhã, as pessoas que ganharam as mentorias. Então, esse feedback de vocês é muito importante, e a gente vai fazer essa troca. O meu Instagram é esse aqui, ó, Diana Soares SA. E, por fim, para todo mundo que está aqui, esse QR Code é para vocês ganharem o certificado de participação, confirmar a presença de vocês, e tem sorteios e premiações no Ex-Católica. Então,
Escaneia aí o QR Code, o certificado de vocês. Deixa o pessoal pegar isso aí que eu volto já. Vai ter coffee break, não é isso? Vai ter coffee break, gente. Todo mundo pegou aqui, gente? Certificado e participação? Ah, então, vai ter o sorteio de brinde agora. Vamos lá, vou voltar para o do sorteio. Pode ser? Todo mundo foi? Certificado, amamos. Brindes ainda mais. Para quem quer concorrer ao sorteio de mentoria, esse é o outro QR Code, tá? Amanhã eu vou divulgar nos stories. É isso, gente? Bom, vou voltar. Aí. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, a atenção de vocês terem jogado, interagido comigo. Eu sou muito grata por isso. Eu sou a Diana Soares e trabalho como designer de experiências e palestras para falar de temas que mexem profundamente com a nossa vida, como saúde mental, segurança psicológica, power skills. E o programa que vocês se inscreveram, ou vão se inscrever, do DF Inovador, que vai ter, a palestra 4 de saúde mental sou eu que vou fazer. E aí eu vou falar de saúde mental de maneira mais profunda, tá? Então, espero ver vocês lá. Se inscrevam. É isso. Obrigada, gente. Bom dia, boa manhã para vocês.